O cenário político brasileiro vive sob a tensão de um escândalo que pode explodir a qualquer momento. E não se trata apenas de mais uma acusação vazia ou de uma manobra jurídica duvidosa. Desta vez, o foco está em uma fraude internacional, uma manipulação criminosa nos sistemas de imigração dos Estados Unidos, com um alvo claro: Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro. Mas quem teria coragem, ou audácia, de forjar um registro de entrada nos Estados Unidos? E, mais importante, quem está por trás disso? A resposta pode estar mais perto do que imaginamos. Tudo começou com uma revelação bombástica feita pelo jornalista Alan dos Santos, no programa Auriverde Brasil. Segundo ele, investigadores americanos já identificaram o responsável pela fraude no registro de Felipe Martins, e, pasmem, seria um brasileiro naturalizado americano, funcionário da imigração dos Estados Unidos. Se isso for verdade, estamos diante de um crime gravíssimo, com ramificações que podem atingir figuras poderosas no Brasil. Mas vamos entender por que essa história é tão explosiva. Para compreender a dimensão do caso, precisamos voltar um pouco no tempo. No final de 2022, após a eleição presidencial, Bolsonaro viajou para Orlando, na Flórida. Enquanto isso, Felipe Martins, seu assessor, seguiu para Ponta Grossa, no Paraná. Nada de extraordinário até aqui. No entanto, em 2023, Alexandre de Moraes, ministro do STF, iniciou uma caçada sem precedentes contra Bolsonaro e seu círculo próximo. Inventaram acusações absurdas, desde importunação de baleia até supostas joias da Arábia Saudita. Mas havia um problema: não havia provas concretas. A estratégia, então, mudou. Primeiro, miraram Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Sob pressão, incluindo ameaças à sua família, ele aceitou uma delação premiada. Mesmo assim, o caso continuava frágil. Faltava algo mais. Faltava Felipe Martins. O problema é que, diferentemente de Mauro Cid, não havia nenhuma acusação contra Felipe Martins. Nada. Zero. Ele simplesmente deixou o governo, pegou um avião para o Paraná e seguiu sua vida. Mas, de repente, surgiu uma informação estranha. Um suposto registro no sistema de imigração americana indicando que Felipe Martins teria entrado nos Estados Unidos. O detalhe? O registro estava errado. O nome estava grafado como Felipe, com E em vez de Felipe com I. O número do passaporte era inválido. Alguém cometeria um erro desses por acidente? Improvável. E mais, como alguém entraria nos Estados Unidos com um passaporte inválido? Quem já passou pela imigração americana sabe que o processo é rigoroso. Isso só faria sentido se alguém tivesse adulterado o sistema. E pior, depois do escândalo, o registro foi corrigido. Ou seja, quem fez a fraude tinha acesso contínuo ao sistema. Agora, a pergunta que não quer calar: quem teria interesse em forjar a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos? A resposta pode estar em 3 possíveis cenários. Alexandre de Moraes estaria tentando criar uma justificativa para prender Felipe Martins e, por tabela, incriminar Bolsonaro? A imprensa brasileira. Jornalistas como Guilherme Amado, do Metrópolis, que divulgou o registro fraudulento, estariam envolvidos? Alguém da Polícia Federal? Haveria um esquema interno para fabricar provas? O fato é que, se um funcionário da imigração americana realmente cometeu esse crime, ele está em sérios apuros. Falsificar documentos de imigração nos Estados Unidos é um crime gravíssimo, com penas duríssimas. E se ele for pego, o que fará? Vai entregar quem o mandou fazer isso? Agora, imagine o seguinte: o funcionário é preso nos Estados Unidos. Ele faz um acordo de delação premiada e revela quem no Brasil pediu a fraude. O que acontece então? Alexandre de Moraes está correndo contra o tempo. Ele precisa condenar Bolsonaro antes que essa história exploda. Por quê? Porque se ficar comprovado que houve uma fraude internacional para incriminar um assessor de Bolsonaro, todo o caso do golpe desmorona. E mais, se o funcionário americano apontar o dedo para alguém no Brasil, seja um jornalista, um delegado da PF ou até mesmo uma autoridade do STF, o escândalo será irreversível. O depoimento de Felipe Martins nos Estados Unidos pode ser o gatilho para revelações ainda mais impactantes. Será que o funcionário da imigração vai confessar? Vai revelar quem o instruiu a cometer o crime? Alexandre de Moraes está com os dias contados? Uma coisa é certa: essa história está longe de acabar. E quando a poeira baixar, quem vai sobrar no meio desse furacão? Veremos no próximo desdobrar desta história.